A paz do Senhor, meus irmãos, Pastor Paulo, para trazer uma palavra ao teu coração nesse dia, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus está lá em Mateus capítulo 26, versículo 57, 58, diz assim: E os que prenderam Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, aonde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando e assentou-se entre os criados para ver o fim. Então Pedro, o que ele fez? Estava seguindo Jesus de longe. É o mesmo discípulo que falou para o Senhor Jesus, no capítulo 26, versículo 35, diz assim: E disse-lhe Pedro: Ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos lhe disseram o mesmo, né? Então foi o mesmo Pedro que agora tinha negado o Senhor, estava de longe seguindo para ver o fim, o que iria acontecer. Então muitas vezes hoje, muitos negam o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus certa vez falou assim, que aqueles que me negam diante de homem, também eu negarei diante de Deus, diante do meu Pai. Então o que é negar o Senhor Jesus hoje? É mediante uma situação. É mediante uma situação, para se safar de uma situação, a pessoa contar mentira, ela está negando Jesus ali. Quando eu nego de pregar a palavra para alguém, eu estou negando Jesus ali, eu estou seguindo Jesus de longe. Quando eu não dou um bom testemunho para as outras pessoas, eu estou negando Jesus. É isso que a palavra de Deus está falando para nós no dia de hoje. Então a palavra de Deus, e Pedro seguiu de longe ao pátio, ao sumo sacerdote, entrando e assentando-se entre os criados para ver o fim. Então tem muitas pessoas seguindo Jesus. Outrora era aquela pessoa firme na presença do Senhor, aquela pessoa que dava tudo para estar na presença. Hoje está seguindo Jesus de longe, já não tem mais o temor da palavra, não respeita mais a palavra de Deus. Às vezes aquela pessoa hoje, outrora estava no altar, hoje está seguindo Jesus de longe. Uma hora eu vou, uma hora eu faço, a hora que der eu faço. Então muitas vezes essa pessoa já não está tendo mais atitude de seguir o Senhor. O que é discípulo? Seguidor do mestre. Hoje está igualzinho Pedro, o mesmo que falou para Jesus: mesmo que todo se escandalizar de ti, mesmo que todos te negar, eu de maneira nenhuma vou te negar. E a Bíblia diz que Pedro negou o Senhor. E os demais discípulos, os mesmos discípulos falaram que não ia negar, que não ia continuar na mesma fé, mesmo que era necessário morrer por ele. Jesus agora se encontrava sozinho mediante aquela situação. Então nós não podemos seguir o Senhor Jesus de longe, continuar seguindo o Senhor com toda a nossa fé, com nossa toda a dedicação, aquilo que Deus colocar nas nossas vidas para fazer, aquilo que o Senhor Jesus colocou na nossa mão para fazer bem feito, que a palavra de Deus diz que a gente não pode fazer as coisas relaxadamente. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Quando a gente tem algo na nossa vida para fazer para o Senhor, e se a gente não faz, se nós não aplicamos o nosso coração para fazer aquilo, nós estamos seguindo o Senhor Jesus, nós não estamos fazendo aquilo com dedicação. Nós estamos fazendo aquelas coisas relaxadamente e Deus não vai receber. Então nós temos que colocar no nosso coração a cada dia, a não seguir Jesus de longe. Então Pedro que falou, mesmo que seja necessário morrer por ti, Jesus, hoje ele estava seguindo de longe, para ver o que aconteceu, o fim daquela situação. Então muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente nega Jesus na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Então quantas pessoas que às vezes falam que é cristão, na hora de responder para uma pessoa, ela responde com palavras duras, não tem sabedoria na palavra para responder para outra pessoa, e essa pessoa tem seguido Jesus de longe. Então a gente tem que colocar no nosso coração quantas pessoas que têm dado mau testemunho. Quando eu dou mau testemunho, eu estou seguindo Jesus de longe. Então nós temos que colocar no nosso coração a cada dia, permanecer firme naquilo que o Senhor Jesus nos falou, nos ensinou através da palavra. Então é isso que a gente tem que colocar no nosso coração a cada dia, não negar o Senhor, não seguir Jesus de longe. Quantas pessoas estão seguindo Jesus de longe hoje? Quantas pessoas que hoje têm afastado do Senhor? Então coloca no teu coração de buscar o Senhor de todo o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você nesse dia, amado Deus e eterno Pai.
Eu oro para essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, em nome de Jesus. Me ajuda e ajuda essa pessoa, Pai, a não negar o Senhor. Meu Deus, é como a Tua palavra diz, perseverar até o fim. Então Deus nos ajuda a perseverar a cada dia, Pai, em nome de Jesus, porque eu creio, Pai, o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Pai, como ministro da Tua palavra, eu coloco a vida de cada um diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, dá força dessa pessoa de perseverar até o fim, em nome de Jesus, amém? Se essa mensagem falou o teu coração, compartilhe com as outras pessoas, em nome do Senhor Jesus.